Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência de hoje. Agradecendo sempre a sua audiência e o seu carinho com a gente aqui na Masper TV. Lembrando sempre que o programa Em Evidência tem o patrocínio e o apoio de CDP, Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Impare Tecnologia Educacional, soluções educacionais integradas para elevar índices educacionais, promover inclusão e fortalecer a alfabetização, o letramento e o socioemocional das redes municipais de ensino. E também a SPO Tecnologia. Conheça a Suzy, a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Lembrando que você pode nos acompanhar também, deve nos acompanhar no nosso canal lá no YouTube, Revista em Evidência, dar aquele like, ativar a notificação para receber as novidades e, é claro, se inscrever no canal. E também você pode conferir lá o nosso Instagram, principalmente com os bastidores do programa. Antes de eu apresentar o meu convidado de hoje, deixa eu mostrar para vocês, olha o que está essa edição da Revista em Evidência, que tem a Adriane Perim de Oliveira na capa. Olha só, uma entrevista exclusiva com a primeira mulher a exercer a presidência da nossa FAMURS, E ali tem a Mara Rebelo, Gustavo Vitorino, Luiz Carlos Busato, o Baleia Rossi, o Joãozinho Senen e também a Isis Vargas, a CEO da Iceberg Comunicação. Está imperdível essa edição, como sempre, da Revista em Evidência. Pois então, o programa de hoje recebe o presidente da poderosa AM Centro, que representa os municípios da região central do estado. Eu quero dar as boas-vindas para o Luiz Henrique Kittel, que é prefeito do município de Agudo. Prefeito, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Tudo bem, Cláudio? Uma satisfação estar aqui com vocês. Pela primeira vez, diga-se de passagem, a gente tem essa oportunidade de estar aqui. E agora, nesse ano de 2026, com uma missão importante, Já estamos na reeleição lá no município de Agudo, então já estamos aí para o 6º ano na condição de prefeito do município, mas agora com a oportunidade de representar 33 municípios, que são extremamente importantes, Na região central, numa região que é estratégica sob o ponto de vista, inclusive, de logística, da própria geografia do Rio Grande do Sul, que tem como cidade-mãe ou como cidade referência Santa Maria. Perfeito. Que muitas vezes é esquecida Santa Maria, Santa Maria também é a 5ª maior cidade do Rio Grande do Sul e muitas vezes a nossa região, fica para trás em relação a outras regiões que nós temos aqui no estado. Então, nós temos várias pautas, já fizemos, inclusive, a primeira reunião ordinária desse ano, que foi no último dia 15 de janeiro, quando tomamos posse na presidência da AM Centro, para tratar ao longo do ano de assuntos que são fundamentais para o desenvolvimento da nossa querida região central. Muito bem. Prefeito Kittel, antes de falar propriamente dita sobre a AM Centro, sobre a presidência da AM Centro, agora em 2026, vou pedir para o prefeito de Agudo falar um pouquinho, porque o programa é transmitido aí via satélite para todo o país, também pelo 520 aí para o interior do estado. Falar, para quem ainda não conhece Agudo, qual é a distância aqui de Porto Alegre, número de habitantes e a base econômica do município. Exatamente. Prefeito. Agudo é uma cidade muito querida, uma cidade simpática, da região central do estado. Fica na região da 4ª Colônia, a 4ª Colônia que vem se evidenciando muito em razão do Geoparque 4ª Colônia, que teve o seu aval da Unesco, no ano de 2023. Então, nós temos características importantes naquela micro-região, É como se fosse a região metropolitana de Santa Maria, para explicar para todo o pessoal, A Agudo fica a 60 quilômetros de Santa Maria, é uma cidade de 16 mil habitantes, uma cidade que ela tem o foco no setor primário, é uma cidade pequena em número de população, mas ela é grande em área territorial, Só para o pessoal ter uma ideia,
Lá em Agudo nós temos 1.500 quilômetros de estrada de chão. Puxa! Então, para fazer a manutenção dessas estradas Imagina, todas, prefeito. não é de barbada, né? E nós temos como atividade principal lá para situar toda a turma, logicamente ligado ao agro, né? Mas com a característica de pequena propriedade. Nós temos o plantio do arroz, né? Atividade orizícola. Nós temos a soja, nós temos a cultura do tabaco, nós temos o gado leiteiro e também o moranguinho. Inclusive, nessa linha do morango, né? Nós somos conhecidos como a terra do moranguinho e da cuca. E também na área da paleontologia, nós somos o berço dos dinossauros, né? Para explicar para a turma, né? E por que Agudo faz parte do Geoparque Quarta Colônia. Na nossa região central do estado, nós temos a faixa de Santa Maria, que vem de Venâncio Aires até o município de Mata. Toda essa extensão, ela é conhecida como a parte onde começou os dinossauros, há 230 milhões de anos, os dinossauros triássicos, né? Então, nós temos lá em São João do Polesne, que é uma cidade ao lado de Agudo, dentro da Quarta Colônia, o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica, o CAPA, que é vinculado à Universidade Federal de Santa Maria, e nós trabalhamos também essa pauta da paleontologia. Então, nós somos do berço dos dinossauros, nós somos da terra do moranguinho e da cuca, e uma outra característica é que nós somos uma cidade alemã no meio dos italianos, né? Uma vez que o que nos separa, de fato, é o Rio Jacuí, né? Do Rio Jacuí para o lado de Agudo, aonde fica Agudo, Paraíso do Sul, Cerro Branco e Novo Cabrais, foi colonizado por alemães. Do Rio Jacuí para o lado de lá, que fica na Quarta Colônia, aí tem Dona Francisca, Faxinal de Soturno, Polese, Nova Palma, Voraz, outras cidades, foi colonizado por italiano, né? Então, é bem no centro, né? O pessoal diz que Santa Maria é o coração do Rio Grande, né? Nós estamos localizados exatamente no centro do Rio Grande do Sul. Geograficamente falando. Inclusive, tem uma marca do IBGE, que é né? Que fica no Cerro da Figueira, em Agudo. Olha só. No Cerro da Figueira, em Agudo, tem uma marca do IBGE, onde tem uma localização ali, que exatamente naquele local o centro do estado. O centro do Rio Grande do Sul. Olha, eu adoro esse programa, porque a gente está sempre aprendendo coisas novas. Prefeito Kittel, a gente volta a falar sobre a nossa querida Agudo, mas o prefeito já começou falando aqui, né, como presidente da MC Centro, aí que lidera 33 municípios da região central, justamente do estado. Vou perguntar para o prefeito o que representa na prática, né, agora assumir a presidência da MC Centro. Na prática é uma responsabilidade muito grande, né? Veja só, nós temos 33 municípios, né? Talvez a MC Centro ela é uma das maiores associações de municípios que nós temos no nosso estado, né? Que são várias, diga-se de passagem. E ali nós temos municípios de características distintas, né? Por exemplo, quando a gente pega Santa Maria como referência, nós temos municípios bem pequenos no entorno, né? Municípios de 4, 5, 6, 7, 8 mil habitantes. Nós já temos municípios médios, por exemplo, que é o caso de Agudo, Restinga Seca, né? Que fica ali na casa dos 16, 17 mil habitantes. E nós temos outros municípios que também são importantes, que já são maiores. Júlio de Castilhos, Tupanciretã, Santiago, né? Que fica junto nessa região. E principalmente a questão de Santa Maria, que é a quinta maior cidade do Rio Grande do Sul, né? São quase 500 mil habitantes já hoje em Santa Maria. Toda a nossa referência, né? Eu sempre digo que é a nossa cidade-mãe, porque, por exemplo, as questões de saúde, as questões de educação e do próprio Exército Brasileiro, né? Um dos maiores quartéis ou contingentes de militares que tem no Brasil, fica em Santa Maria. Nós temos uma aeronáutica em Santa Maria também. Então, ela é uma cidade ela é uma cidade, e nós estamos numa região que é de extrema importância, né? E como característica da nossa região, né, dentro dessa grenalização que nós temos no estado,
a região central ela fica bem na metade, dentro daquela discussão histórica que se tem, da metade norte para a metade sul, né? Região metropolitana, Serra Gaúcha e norte do Rio Grande do Sul, desenvolvido. Metade sul, subdesenvolvido, né? Faltando algumas situações... Má distribuição, né? Para que pegue no tranco também, como o pessoal fala, né? E aí nós estamos extremamente na metade. E para algumas situações, nós podemos nos colocar como metade norte ou como desenvolvimento, e para outras situações nós deixamos a desejar. Então a gente fica naquela. E um outro dado que é importante também, dentro dessa linha, né, do que significa estar à frente da Emicentro, dentro desse aspecto político que a gente vem também conversar aqui, é que na nossa região nós temos poucas representações em nível de deputado estadual ou em nível de deputado federal, né? Há 30 anos atrás, a região de Santa Maria tinha 5, 6 deputados federais, 4, 5 deputados estaduais, dentro de um mandato. Hoje, a nossa realidade ela é bem diferente. Pois bem, 70% ou mais das representações políticas do estado do Rio Grande do Sul ou estão na região metropolitana ou estão na Serra Gaúcha. Então, Imagina. Esse é mais um desafio que a gente tem e, logicamente, também entrando nessa esfera ou nessa seara, né, dentro de 2026, nós temos todas as pautas que são pluripartidárias que precisam ser desenvolvidas, porque aqui nós estamos falando como prefeitos e estamos falando, de fato, no desenvolvimento da nossa gente, dos cidadãos, né? Porque as coisas acontecem no município. Como municipalistas, né? que Então, somos. a gente precisa tratar disso num ano político. Nós vamos, daqui a 9 meses, 10 meses, eleger um presidente da República, né? Um novo presidente da República, um novo governador do estado, 2 senadores, deputado estadual e deputado federal. Veja só, nós estamos com a responsabilidade de fazermos 6 votos no dia 4 de outubro. Não é pouca coisa. E os agentes políticos, eles têm responsabilidade sobre isso. Muito bem, vamos detalhar isso no próximo bloco, prefeito, né? Porque a gente vai continuar aqui conversando, então, com o prefeito Kittel, aí, presidente agora da MC Centro. Lembrando sempre que o programa também conta com o apoio da nossa querida FAMURS. Quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Revista em Evidência, você já sabe, na política e nos negócios, quem faz está em evidência. E a gente, né, lembra você de se inscrever no nosso canal, lá, inscreva-se no nosso canal, lá no YouTube, Revista em Evidência, ativa a notificação, dá aquele legal pra gente lá também e confere também os bastidores lá no nosso perfil no Instagram, tá bom? A gente já volta com um programa em Evidência na TV. É um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, sempre agradecendo a sua parceria e a sua audiência aqui com a gente, né, no programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, pelo 575 para todo o país, pela Parabólica Digital Brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o país e também aí, né, pelo 520 aqui para todo o estado e, é claro, né, nas plataformas digitais. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem um apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano.
Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Impare Tecnologia Educacional, soluções educacionais integradas para elevar índices educacionais, promover a inclusão e fortalecer também a alfabetização, o letramento e o socioemocional das redes municipais de ensino. E SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a inteligência artificial aí da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município, né? Já falamos lá, não esqueça então de se inscrever lá no YouTube e também participar do nosso perfil no Instagram. Hoje estou recebendo aqui o prefeito Kittel, que representa aí na prática a presidência agora também da MC-Centro em 2026, que lidera 33 municípios da região central. Prefeito e presidente, agora falando da MC-Centro, o que você pretende, né, transformar aí essa estrutura agora da MC-Centro em decisões rápidas, né, para que sejam de fato efetivadas aí as soluções para 2026, sem cair naquela burocracia? Qual a importância dos municípios unidos nessa agilidade na resolução dos problemas da região central? Nós temos assuntos que nós estamos tratando já e os assuntos, na verdade, eles têm muita sequência, né? Principalmente quando nós precisamos falar, por exemplo, de reforma previdenciária, Boa. um exemplo, né? Nós, municípios todos, estamos sofrendo uma dificuldade enorme de resolver essa questão quando nós temos um regime próprio de previdência, né? Na nossa região da MC-Centro, vários municípios têm essa dificuldade, inclusive agudo, né? Nós já tratamos durante todo o ano de 2025, ainda quando o prefeito Gustavo Terra, de Tupanciretã, era o presidente, nós tivemos várias reuniões que nos deram esse norte e durante o ano nós colocamos essa tarefa nos nossos municípios, apresentando nas câmaras de vereadores e colocando para votação. Esse é um assunto importante. Um outro assunto que nós temos, que é bem tratado também nesse âmbito de região, são as questões vinculadas à saúde, por exemplo, as internações, as especialidades, né? Como eu falei, Santa Maria é a nossa referência, né? Tudo que sai da atenção básica ou do posto de saúde, digamos assim, lá na nossa região, ou vai para Santa Maria ou vai para Santiago. Como que são essas regulações, né? Por que a Coordenadoria de Saúde ela não tem gerência sobre essa pauta? Por que Porto Alegre precisa definir quando que vai abrir alguma vaga, por exemplo, para internação ou para alguma especialidade, algum atendimento de especialidade, sendo que é lá na região que acontece essa situação? Então, a gente trata dessas questões também. A questão das ambulâncias terem acesso livre e direto nas praças de pedágio, né? Para que a catraca do pedágio possa levantar diretamente quando passa uma ambulância, né? Esses são os assuntos mais corriqueiros que a gente vai tratando ali. Na nossa região, nós temos uma peculiaridade que são as obras de reconstrução em razão das enchentes, né? A região central do estado, ela de certa forma ficou para trás em relação a outras regiões. Por exemplo, tu pega a região da Serra Gaúcha, hoje, a região da Serra Gaúcha já está praticamente pronta com a reconstrução. Se não está pronta, está muito bem adiantada. A região central do estado, que também foi muito afetada, né? A enchente, ela chegou aqui em Porto Alegre 3 dias depois de tudo que aconteceu lá, né? Porque até chegar aqui no Guaíba, essa água toda, daquela altura, com aquele estrago, ela passou por aqueles municípios. Aí foi juntando a água de todos os rios até desembocar aqui. Nós tivemos muitos estragos. Por exemplo, a RSC 287... que tem uma concessão, né? Uma das concessões feitas pelo governo do estado, ela está esse ano entrando no 5º ano, é a Rota Santa Maria, a empresa SACIR que faz a concessão.
A sede da SACIR é Santa Cruz do Sul. É uma extensão de 200 quilômetros, 204 quilômetros, se eu não me engano, que vai de Itabaí até Santa Maria, né? Toda essa extensão, ela foi muito penalizada. E as obras de reconstrução, elas estão começando a se mexer agora. Casualmente fui daqui para Santa Cruz e vi que realmente, e o pessoal de Santa Cruz reclama que é importante. É muito importante. Tu pega, por exemplo, o trecho de Venâncio Aires, ali em Mariante, que foi detonado, bem dá lembrado, para se dizer. Bem né? lembrado, perfeito. Faz 2 anos praticamente da enchente, ainda tem desvio. Muitos, é. Tu pega Candelária, Novo Cabrais, Paraíso do Sul, indo em direção a Santa Maria, ainda tem desvio. Bem lembrado. Aquelas pontes lá, chegando em Santa Maria, na aeronáutica, se não fosse o Exército Brasileiro, ajudar, né? Nós estaríamos até agora com um problema seríssimo. Imagina. Né? E agora há pouco tempo que a empresa começou a trabalhar o início da obra da ponte. Vamos agilizar, né? Gente. Então nós tivemos essa situação da concessionária com o governo do estado do Rio Grande do Sul, que demoraram de certa forma, e também tem toda aquela outra questão que é falado também, a gente precisa da importância, logicamente, que são os novos cálculos de engenharia que se faz a partir da enchente, que são as obras de resiliência, que são muito maiores, né? O cálculo é diferente. Uma ponte que hoje que era futuro, de 20, 30 metros, hoje ela é o dobro, né? Ela é mais alta, enfim, tem toda uma outra situação para trabalhar isso que demorou, de fato, para que pudesse sair do papel até que começasse na prática. Então, nós temos muitos desafios nessa parte, né? E para agilizar isso tudo, né? Porque tem uma outra situação. Dentro daquilo que rege a M-Centro, existe o entendimento de que, para nós darmos conta do recado, fazendo até 6 reuniões ordinárias por ano, está tudo certo. No ano passado, o prefeito Gustavo Terra entregou com 12 reuniões. Olha né? aí. Então, nós, ao invés de fazer uma por bimestre, a cada 2 meses, uma por mês. Fora as extraordinárias, se for preciso. Né? E nós temos esse ano ainda essa questão da eleição. Né? Quando chegar abril, a legislação eleitoral já não permite algumas coisas. Quando chegar julho, 4 de julho, que são os 90 dias da eleição, aí engessa ainda mais. O que é que nós combinamos, né, na M-Centro? É dar um gás maior agora nesse primeiro semestre, para nós irmos conseguindo resolver algumas outras situações, e aí depois, no segundo semestre, dependendo dos assuntos que precisam ser tratados, a gente vê de outra forma. Mas o início é colocar o nosso potencial, né, junto com todos os prefeitos, para colocar em evidência, né, a gente está aqui no programa em evidência, colocar em evidência os principais assuntos para que a gente possa tratar da melhor maneira ainda no primeiro semestre. Pois então, né? A gente tem a questão também, prefeito, do projeto, falou que realmente tem as obras de resiliência, né, que às vezes precisam de uma obra com estrutura do dobro, que é a que já existia. Como é que é a questão daí do licenciamento, do recurso, da fiscalização, né? O que o senhor considera decisivo para destravar, por exemplo, esse gás nesse primeiro semestre? Nós aí, temos né? uma situação que eu acredito que todos que fazem parte de uma administração pública, né, talvez reclamam de certa forma, ou se queixam, né, da questão da demora para desenrolar algumas coisas, né? Burocracia. Dos entraves, principalmente do ponto de vista ambiental, né? Lógico que a gente sabe que é muito importante, né? A gente precisa ter todo o cuidado do mundo, nós precisamos cumprir com a legislação, né? Mas quando nós tínhamos ainda, por exemplo, um decreto de calamidade pública ou um decreto de emergência, algumas situações elas se desenrolavam de maneira mais fácil, porque esse decreto dava a condição de que o serviço fosse mais agilizado, por exemplo. Sim. Quando se está num período normal, aí tem todo um outro trâmite a ser feito, né? Por exemplo, a duplicação da 287, já que eu entrei nessa seara aí da infraestrutura das estradas, né? Os licenciamentos, isso dito pela própria Secretaria da Reconstrução e pela SACIR, que é a empresa que toca, né, a concessão, ela é feita por trecho.
O licenciamento ambiental ele não é feito nos 200 quilômetros de extensão da rodovia que vai receber a duplicação. Ele é feito a partir do trecho que vai ser executado pela empresa, né? Mas, enfim, eu acredito que a gente precisa melhorar muito ainda nesse aspecto, mas como contraponto eu vejo que algumas coisas relacionadas a isso já melhoraram consideravelmente de alguns anos para cá, porque se tem esse entendimento, né? E acredito que se todos os envolvidos poderem perceber que a gente precisa continuar trabalhando infraestrutura, mas deixando a natureza ao nosso lado, as coisas elas podem acontecer. Boa, porque prefeito. existe engenharia para isso, claro, né? boa. A gente não precisa pegar e arrancar tudo para botar tubo lá, por estragar exemplo. tudo né? para fazer A gente pode usar essa parte do meio ambiente a nosso favor. melhorar tudo junto. Mas aí precisa ter um entendimento e precisa ter uma vontade de que as coisas deem certo. Opa. Aí é uma outra conversa, né? Mas eu acredito nessa linha, que a gente pode trabalhar tranquilamente o desenvolvimento econômico e social de toda uma área, de toda uma região, em todos os aspectos, colocando a natureza a nosso favor. Boa, boa, prefeito. Boa, fica a dica, viu? A gente já está no final já, né, desse segundo bloco aqui, né? Com o prefeito Kittel, lembrando então sempre, né, que o programa também conta com o apoio da nossa querida FAMURS, né, quando o município se fortalece, todo mundo cresce, a gente está falando sobre isso agora, lembrando sempre que na política e nos negócios quem faz está em evidência e convidamos você a se inscrever lá no nosso canal no YouTube, ativar a notificação para receber as novidades e também dar aquele like, aquele joinha lá, aquele legal para a gente, tá bom? Tem também lá o nosso perfil no Instagram com os bastidores aqui, principalmente pelo registro do nosso querido amigo Chico Pinheiro, fotógrafo aqui da gente, aqui fazendo os registros, tá bom? A gente vai fazer um intervalo, mas em seguidinha não sai daí que tem mais um bloco com o prefeito Kittel. A gente já volta no instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência de hoje, sempre agradecendo o seu carinho e a sua parceria aqui com a gente, né? Aqui pela Masper TV, com um sinal aberto via satélite pelo 575 para todo o país, também pelo 520 da Claro TV aqui para o Estado, né? Lembrando sempre que o programa Em Evidência tem um apoio e patrocínio aí de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac e B-Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, também Impare Tecnologia Educacional, soluções educacionais integradas para elevar índices educacionais, promover a inclusão e fortalecer aí a alfabetização, o letramento e o socioemocional das redes municipais de ensino. E também SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Repito, né, nos acompanha também lá no nosso Instagram e também lá no nosso YouTube. E hoje estou recebendo aqui o prefeito Kittel, o prefeito de Agudo, que também está na presidência aí da M-Centro, que lidera aí 33 municípios da região central do Estado. Prefeito Kittel, presidente, a gente está falando justamente sobre essa união dos municípios aí da região do Estado. Estamos falando sobre 2026, que é um ano eleitoral, temos um grande desafio pela frente. Eu estava pensando aqui, o prefeito estava elencando aí alguns, dando exemplos dos problemas ali da região, do próprio município de Agudo.
estava pensando quem é que entra primeiro, às vezes, né? Também é outra decisão difícil, na fila aí das demandas também, porque os prefeitos devem cada um querer levar ali para o seu lado, naturalmente, resolver a situação. Aí a gente tem cidades como Santa Maria, né? Outras cidades nem tão grandes, e aí como é que fica para equalizar isso aí? O prefeito já falou que já decidiram fazer uma força-tarefa já concentrada nesse primeiro semestre, em função das eleições, e as prioridades, como é que essa turma decide aí? Qual é a obra que vai primeiro, prefeito? É que são assuntos que muitas vezes são comuns, né? Por exemplo, nós temos, como eu havia falado antes, a questão da reforma previdenciária, né? Para os municípios hoje que têm um regime previdenciário próprio, né? É um assunto importante. Outro assunto que os municípios, num primeiro momento, vão ter bastante dificuldade, e por isso que a gente tem trabalhado muito isso, que é a questão da própria reforma tributária, né? A nova reforma, né? que foi aprovada e que ela vai ser implementada aos poucos, mas o início dela já é nesse ano de 2026. Então, os secretários da Fazenda, né? E os secretários de Administração e Gestão, por exemplo, eles têm um cuidado muito grande nesses assuntos que a gente vem trabalhando, né? Que são pautas comuns, independente do tamanho do município. Sim. Nós tratamos disso, né? Mas, por outro lado, quando nós podemos colocar em pauta alguns assuntos que eles são propositivos também, nós entramos na nossa região numa característica muito importante. Por exemplo, inclusive, esses dias eu conversei com o prefeito de Santa Maria, onde nós já tratamos também no ano passado, que é a questão do aeroporto regional. É verdade, né? Importantíssimo para a região. Santa Maria tem um aeroporto, mas ele é o aeroporto da base aérea. Sim, né? Sim, então, usa-se a estrutura da base aérea de Santa Maria para poder receber também, em alguns momentos, voos comerciais. Essa pauta ela vai ser debatida mais uma vez, porque para nós, enquanto região, é muito importante que seja bem estruturada essa situação, né? Nós temos, por exemplo, uma característica de turismo que ela está muito em evidência, né? Esses dias eu ouvi que, depois da Serra Gaúcha, a partir do momento que esgotar a questão turística da Serra Gaúcha, tem 2 regiões do estado que entram como possibilidade altíssima de ter sucesso. Opa! Que é a região ali de Encantado, em razão do Cristo Protetor, né? Toda a região do Vale ali. Que foi uma baita... Uma sacada magnífica, sacada né? Incrível, incrível, né? Palmas para os idealizadores, sem dúvida. Né? E a questão da nossa região central do estado lá com a Quarta Colônia, né? Opa! Com o Geoparque Quarta Colônia. Nós temos ali pertinho também Caçapava do Sul, né? Que não faz parte da M-Centro Caçapava do Sul, mas é ali do ladinho também o Geoparque Caçapava, né? Nós temos dentro do âmbito da M-Centro o Vale do Jaguari, né? Nós temos caminhos, nós temos roteiros, nós temos uma questão de turismo religioso muito forte, nós temos uma natureza maravilhosa, né? São vários pontos. Por exemplo, lá em Agudo tem paraglider, né? Então, toda a região central voa em Agudo. Nós temos rampa de paraglider lá, e aí une a cultura, o esporte, o lazer, que gera renda, gera emprego, né? Todas essas questões. A questão da gastronomia italiana e alemã, né? Sim, hotelaria. O pessoal vai para a Quarta Colônia para tomar café colonial. Imagina! Tem gente que vem de longe, no domingo ou no sábado, para tomar café colonial. Que é um dos melhores cafés do mundo, o café colonial, né? Que o pessoal vem para cá e diz, meu Deus do céu, vocês têm de tudo no café colonial. Só que isso precisa ser estruturado. Divulgado, estruturado. Os prefeitos precisam entender que essa pauta macro precisa ter trabalhado. Junto, em conjunto. Às vezes precisa sair um pouquinho da caixa e não ficar preocupado só com o assunto do município para trabalhar algumas situações em âmbito regional. Isso precisa ser feito. E aí, lógico, se tu vê um potencial turístico para a tua região, tem outros assuntos que são fundamentais. E aí a gente precisa falar de segurança pública, né? Verdade. Tu sai de casa para fazer turismo. O que tu quer? Tu quer dormir bem, comer bem, passear bem, ter lugar para se divertir,
com segurança. É verdade, com a família. Com a família, poder levar tranquilo. bolsa, carteira, celular, tudo E aí tranquilo. o vô e a avó vão juntos, verdade. o tio e a tia, o Dindo e a Dinda, As né? As crianças. crianças e é isso aí. Tem que ter segurança, né? Hoje nós temos, por exemplo, em Santa Maria, um bom aparato de policiais, né? Que cuidam de toda a nossa região. Tem guarda municipal lá também, não? Não tem, em Agudo não. Nós temos guarda municipal em Santa Maria. Santa Maria. Em cidades menores não tem guarda municipal, né? Aí a Brigada Militar que Aí a ajuda e Brigada Polícia Militar Civil. é que faz esse Ostensivo, trabalho, né? né? Nós temos ali algumas BRs, então a gente tem PRF, né? Ah, Polícia na Rodoviária. subida de Itaara ali, que pega a BR 158, que vai a Júlio de Castilhos, Tupã, tem PRF. Nós temos pro lado de Santiago, nós temos PRF, né? Nós temos Polícia Rodoviária Estadual ali em Novo Cabrais, na RSC 287, na divisa de Novo Cabrais e Paraíso do Sul, né? Então nós temos uma situação, mas que precisa ser melhorada cada vez mais em razão desses aspectos turísticos que nós temos por ali. E a infraestrutura, né, que a gente sempre trata. A pessoa sai de casa uma vez naquela curiosidade de saber como é e ela volta se tiver condições de voltar. Ela não volta se ela passar trabalho. Ah, sim, então, claro. As pautas de infraestrutura... E faz propaganda positiva, se exato, gostar. isso é uma coisa que eu tento bater bastante, né? No sentido de martelar. Firmar. Pessoal, vamos trabalhar infraestrutura, né? No âmbito do município, para que a gente poder ter abrangência regional, né? Nesse sentido. A região de Santa Maria, né, ou a região da AMCentro, né, que são os 33 municípios, tem um potencial enorme. E nós estamos numa região extremamente estratégica, né? A questão do escoamento da safra. É um movimento de caminhões nas estradas, nas rodovias, que vem em direção aqui à região metropolitana ou a Rio Grande, né, ao Porto de Rio Grande. E que exige manutenção também, porque os caminhões estragam, né? Tem muito fluxo, né? A gente não tem hoje a ferrovia que deveria ser melhor trabalhada. Concordo. E nós temos muitos trilhos de trem que estão lá naquela abandonados, região toda, né? lá, né? E ela não é trabalhada, infelizmente. E esse gargalo, ele vem todo em direção, então, aos caminhões. E nós precisamos valorizar os caminhoneiros também nesse sentido. Também. Porque são os caminhoneiros que estão salvando a pátria no sentido de escoamento da safra, né? E aí, em épocas importantes que nós temos a soja, o arroz, o tabaco, né? Nós precisamos ter estradas em condições. Por isso que eu digo que nós estamos ali no meio daquela balança, né? Naquela nossa região, a gente fica sempre ali na expectativa se a nossa balança ela vai subir um pouquinho ou se ela vai descer, né? Porque é extremamente no meio do Rio Grande do Sul, com 33 municípios no entorno de Santa Maria, que querem fazer com que as coisas aconteçam. E esse é o nosso grande desafio. Maravilha. Prefeito Luiz Henrique Kittel, a gente já está esgotando já, infelizmente, o nosso terceiro bloco. A gente tem cerca de 1 minuto, 2 minutos para terminar. Gostaria que o senhor deixasse... A gente vê que o prefeito fala com muito carinho da região, não só do município de Agudo, mas de toda a região central do estado. Em 1 minuto e meio, prefeito, por favor, considerações finais, deixar um recado para quem está nos acompanhando aí por esse estado e por esse Brasil. O recado é para que o estado, de forma geral, né, os nossos representantes, eu não falo aqui só do governo do estado, eu falo todo mundo que tem cargo eletivo, todo mundo que tem, que é formador de opinião, né? Às vezes tu não tem um cargo eletivo, mas tu é uma pessoa que é ouvida, né? Todas as pessoas que possam olhar, né, com carinho para a nossa região de Santa Maria, para a nossa região central do estado do Rio Grande do Sul. Geograficamente, nós estamos num ponto extremamente estratégico, né? Nós estamos a 3 horas e meia, praticamente, de Porto Alegre, 250 quilômetros, né? Um pouco mais, um pouco menos, dependendo do município, mas é fácil vir a Porto Alegre, o deslocamento é importante, a gente consegue fazer bate e volta para cá, né? Quando tem que resolver alguma situação, e nós temos o entendimento que a gente tem condições de desenvolver. Nós temos o Exército, nós temos a Aeronáutica, nós temos um aeroporto, né, em consequência disso, nós estamos perto de tudo, porque nós estamos bem no meio do estado. Estrategicamente. Né? E nós queremos fazer com que a nossa região possa cada vez mais
evoluir. Então, o recado é esse, é trabalhar no dia a dia com muita seriedade, com responsabilidade da administração pública, né? A gente vem entendendo cada vez mais que os prefeitos, principalmente, eles precisam fazer o que de fato precisa ser feito, né? Muitas vezes, aos olhos das pessoas, dos cidadãos, do povo, teria que caminhar para um lado, mas não. A gente precisa ter o entendimento do que é necessário, Sim, né? Dentro daquilo que possível. molda a administração pública, né? A gente não pode fugir disso, até porque nós temos sempre ao nosso lado e vigilante, por exemplo, um Tribunal de Contas Sim. do Estado, um Tem Ministério Público, transparência, né? A gente precisa trabalhar cada vez mais com essas questões de transparência para que o trabalho, de fato, ele possa ser desenvolvido da melhor maneira, né? Então, essa é a nossa missão nesse ano de 2026. Acredito que já com uma certa experiência, né? Porque são 6 anos já no segundo de mandato, né? Tudo bem que Agudo é uma cidade pequena, sob o ponto de vista de muitas outras, né? Mas se a gente for conversar com um prefeito de um município de 3.000 habitantes ou com um prefeito do tamanho de Porto Alegre, os problemas eles são os mesmos. Com certeza. Só as proporções é que são outras, logicamente, né? Mas todos os municípios têm as questões que precisam ser resolvidas. E a gente encara esse desafio como uma grande missão, de fato, para que a região central do Rio Grande do Sul possa cada vez mais prosperar. Tá Esse certo. é o grande desafio, o grande desejo. Que assim seja, prefeito Luiz Henrique Obrigado. Kittel aí, né? Que é jornalista também, né? Prefeito com essa simpatia aí, falando com muito carinho aí sobre a região. Prefeito, muito obrigado por nos atender, tá bom? Sucesso agora na presidência da Ancentro aí, né? E que nesse segundo mandato também tenha muito sucesso lá na administração da nossa querida Agudo. Tá bom, Obrigado prefeito? pelo convite e com certeza, se formos convidados mais uma vez, estaremos aqui para conversar com todos que nos acompanham. Com certeza vai ser a primeira de várias. Obrigado. Obrigado, prefeito. Obrigado a você também por nos acompanhar nessa primeira parte do programa Em Evidência, tá bom? Não sai daí porque em seguidinha a gente volta com mais atrações para você. Um instante só. Todo mundo já ouviu essa frase, eu odeio política. Mas é curioso, né? Porque essas mesmas pessoas reclamam lá do posto de saúde, do preço da comida, da escola do filho, da segurança da rua, do transporte, dos impostos. Ou seja, não odeiam política, odeiam talvez o que a política possa ter virado. E o problema não é a política em si. A política é organizada da vida em sociedade, é decisão coletiva e é prioridade. O problema, sabe qual é? É a repetição do vazio que existe. Promessas iguais, discursos iguais, os vídeos na internet, vocês olham tudo igual, sempre as mesmas frases prontas, os mesmos bordões, os mesmos roteiros, aquilo tudo ensaiado. E tu tá vendo que tá ensaiado. A política passou a tratar o eleitor como um dado, como uma métrica e como um número para engajamento. E a gente percebe quando está sendo tratado assim, porque não é de forma natural. O eleitor, ele já está cansado de ser só usado no período eleitoral. Sim, ele está cansado de ser apenas lembrado quando ele vai virar um voto. Aquela coisa de a cada 4 anos o povo aparece aqui. Cansado de ouvir aí alguém falar bonito, mas nunca escutar a verdade de verdade. Hoje, muita comunicação política parece um jogo de performance, né? É pose, é um personagem, é o político falando para a câmera, mas nunca olhando para quem está do outro lado. E isso cansa. Cansa porque cria uma sensação de distância. Cansa porque gera desconfiança. E vai cansar porque não cria nenhum vínculo. Apenas aquilo que os políticos talvez procuram. Superexposição. Deixa eu te falar que tem um ponto importantíssimo aqui. Que as pessoas, elas não abandonaram a política. Elas não abandonaram porque não faz sentido abandonar. Elas continuam acompanhando, continuam comentando, continuam se posicionando. Talvez o que mudou foi o nível de tolerância. Hoje o eleitor percebe rápido quando é marketing.
quando é só promessa reciclada. Como se fosse lá um lixão e eu vou pegando aos poucos. Quando o discurso não tem uma consequência real. E aí que entra a virada. Quem entender que política não é palco, é relação, vai sobreviver. Quem entender que não se trata mais de falar mais alto, mas de escutar melhor, vai criar um espaço, vai transformar o ambiente. Quem entender que presença vale mais do que performance, vai construir um futuro político. O resto, gente, vai desaparecendo aos poucos. Porque numa política cansada de aparência, de quem não entrega vínculo, de verdade, de coerência, tudo isso vai virar um ruído. E ruído, mais cedo ou mais tarde, o eleitor vai aprendendo a ignorar, como se fosse um volume baixinho que vai indo. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua companhia e o seu carinho aqui com a gente no 575, com um sinal aberto via satélite para todo o Brasil e também pelo 520 da Claro TV, Antiga Net, aqui para a capital, também para a região metropolitana e para mais de 11 milhões de gaúchos. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP, Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Também temos novos apoiadores aí, a Impare Tecnologia Educacional, soluções educacionais integradas aí para elevar índices educacionais, promover a inclusão e fortalecer também a alfabetização, o letramento e o socioemocional das redes municipais de ensino. E a SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a IA da SPO Tecnologia, que zera aí faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Você também pode assistir a gente lá no nosso canal no YouTube, né? Se inscrever, ativar a notificação, dar aquele joia pra gente e também conferir lá os bastidores lá no nosso perfil no Instagram. Nós voltamos agora nessa segunda parte do programa de hoje para falar de pré-eleições também, né, de conjunturas e articulações políticas com o presidente interino do Democracia Cristã aqui do Rio Grande do Sul, Jurandir Cunha Oliveira. Seja muito bem-vindo, obrigado pela participação e por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, Cláudio, e a todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui. Vou começar perguntando, Jurandir, sobre a questão da direção, né, da Democracia Cristã aqui no Estado, responsabilidades formais dentro do assunto, está interino agora, como é que é explicar para o pessoal, né, que está em casa nos acompanhando? Realmente é uma grande responsabilidade, para mim também é um grande prazer, mas não é muito fácil, não. Imagino. As pessoas, inclusive eu, quando comecei, a gente não tem ideia do que é montar um partido, ter um partido com relevância e tentar trazer pessoas com qualidade de pensamento que queiram realmente participar desse processo. Não é fácil. Temos tido bastante dificuldade. Nós assumimos novamente o partido, eu estive no partido em 2022, com o nosso presidente hoje, Arthur Farrat. Depois saímos por vários motivos e tal. O Farrat também teve que sair, estava em Brasília. E assumimos o partido agora em julho. Então, eu estou há 5 meses aí. 6 meses. Dezembro não conta. Pois é. O nosso estado tem um problema do litoral, da praia, janeiro e fevereiro. Né? Então, estamos aí há 5 meses trabalhando. Eu assumi o partido, tínhamos 4 diretórios registrados, municipais, 2 funcionando. Hoje, graças a Deus, 15 diretórios registrados, já está indo 18, 19. Em 5 meses, acredito eu que é um grande trabalho. Temos muito caminho, um caminho muito longo pela frente. Mas já temos aí pensando, olha, já conseguimos alguma coisa. Que é difícil, tu liga para as pessoas, tu conversa, o que tem na tua região, o que precisa, vamos participar, monta o diretório no município, vem para cá, traz as tuas ideias, qual é as demandas da região, o que a gente... Não, tá legal, tem que montar um diretório, juntar 10, 12 pessoas da sociedade que tenham influência, que queiram participar, fazer a diferença. Não tenho tempo, não sei. Não, pois é, depois eu te ligo. Cara, as pessoas têm que entender que assim, senão... nós temos que participar. E eu vou ser sincero,
nós temos que mudar a cultura, porque eu também demorei a entender. Sim, vamos ser sinceros. Hoje é o 66, eu vou fazer agora. Opa! A gente demora a entender. E é uma das coisas que eu acho que a gente tem que mudar. Melhorar a educação, a cultura e mostrar para as pessoas que não adianta só falar mal do político. É verdade. Não adianta tu dizer que está errado, que não tem que fazer. Vem e me diz o que fazer. Porque a crítica pela crítica a gente já faz. Isso é inerente do brasileiro. Do ser humano, inclusive, né? E do brasileiro muito mais. Então, assim, aproveitando a tua audiência, venham participar. Não estou falando só com a democracia sexual. Em qualquer lugar, vê a tua ideologia, o que tu gosta e participa. Se não fizer isso... Outro vai participar. E aí tu não pode dizer que o cara está fazendo errado, mas ele pelo menos está fazendo. Então, boa. Essa é uma dificuldade. Então, nós temos essa luta, principalmente, outra coisa, o jovem e a mulher. Exatamente, né? Complicadíssimo. Eu fiz uma coisa, acho eu inédita, espero, não pesquisei, não achei, nós estamos tendo esse cuidado, um único diretório do partido composto só por mulheres. Não abro mão. Só mulheres. Diretório Municipal de Canoas, só mulheres. Homem não pode entrar. Opa, eu acho que é inédito. Exato. Por quê? A mulher, muito mais do que só o homem não participa, a mulher participa muito menos. Sim. Nós temos que trazer a mulher. E às vezes bota o diretório das mulheres quando vê tem a maioria é homem participando. Exato. Desculpa, o Partido das Mulheres, que eu não preciso falar nome, aí o presidente é um homem. Pois é. Me perdoa. Então, a gente sente com feminicídio, com tudo isso, mas eu e você não temos a dimensão do que a mulher faz. Só ela tem. É verdade. Principalmente nesse sentido. Sim, acessibilidade. Isso. Então, nós temos que dar voz. Eu chamo o jovem. Esses dias eu estive numa faculdade conversando com o pessoal. Temos aí a ala jovem, monta um diretório, vamos ver as demandas, o que é que tem que investir na educação do jovem. Verdade. Então, nós temos que trazer as pessoas para participarem disso, do debate, das ideias. Inclusive que o Estado, assim como o Brasil, a gente sempre lembra, está envelhecendo, né? A gente está tendo aí que é uma coisa boa e tal, mas aí o pessoal mais moço não pode ficar de fora também desse processo, então vai ficar política só pelos antigos, pelos mesmos. Acabei de dizer, eu já vivi 3/3 da minha vida. Eu não sei quanto tempo mais. Pois é. Quero aproveitar o máximo, dar o máximo. Hoje eu posso. Mas a juventude tem que entender que amanhã são eles. E não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Então, tu tem que hoje educar e preparar o jovem para ser o bom político de amanhã. Se não fizer isso... Então, pensando nisso e estando nessa luta, eu quero dizer que é muito difícil. Eu entendi um pouco mais dessa dificuldade. Entendi, Jurandir. Falando sobre a questão aqui do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul tem as suas demandas. A gente passou, né? Que coisa boa que cada vez mais, ainda tem muita coisa para resolver. 2024 tivemos as enchentes, tem muita coisa para ser resolvida ainda. Mas e aí, o Rio Grande do Sul tem as suas demandas peculiares, né? A gente vê aí como não é fácil mesmo, questões propriamente políticas, né? A gente viu o próprio governador agora participando de um evento com o presidente da República, tomando vai e tal. É difícil. É difícil. E aí, mas o Rio Grande do Sul tem que tocar, tem que ir para frente, tem que tocar suas demandas. Como é que o Democracia Cristã entra nessa história das demandas do Estado? São muitas. Imagino. E o nosso Estado passou por tragédias. Além da pandemia de todo mundo, o nosso passou por coisas... Né? A pior enchente da história. Pior enchente, acho que nem no Brasil, né? Sim. Se viu isso. Então, as demandas são muitas. Mas eu acho que hoje a prioridade além de desenvolvimento, né? Não existe nada que funcione sem desenvolvimento. Então, nós temos que pensar em estratégias para trazer desenvolvimento. Em todas as áreas. Se a gente for elencar aqui, vai precisar de mais bloco. Claro. É verdade. Né? Só saúde, educação, né? Mas tu tocasse no ponto que eu ia tocar agora. Eu acho que educação e saúde são primordiais. Que é o que o povo mais se queixa, né? Vou te dar um exemplo. Exemplos que eu vivi. Sim. Agora, há pouco tempo. Levei a minha mãe, aos 83 anos, num hospital do governo, aqui no estado. Muito bom. Sim. Tudo ótimo, tudo perfeito, mas tem um problema. Falta uma logística de atendimento. Uma senhora com 83 anos foi chamada para chegar lá às 8 horas e foi atendida às 10h30 da manhã. Pois e detalhe, olha só por falta
de organização. Sim, a estrutura está lá. A estrutura está lá e é boa. Sim, concordo. Pronto. Concordo, só tem que ajustar. Tem que ajustar. Não tem nada de difícil nisso, desculpa. É A balconista ficou lá parada. A A atendente, gente perdão. está vendo, né? A gente tá vendo. Aí é o seguinte, chega uma senhora, eu tenho condições, levei a minha mãe de carro. E as pessoas que não têm condições? Que vem de longe. 2h30 ali sentado, sem ter um lanche para fazer, sem ter uma água para tomar. O cara chega, a senhora chega aos Que 80 anos. Era muito simples, tinha 30 pessoas esperando. O que faz? E detalhe, eu estava no corredor, o médico que iria atender, um rapaz jovem, muito bom, atendeu muito bem, só que ele passou no corredor às 9h. Pois é. Por que tu não pede para a pessoa chegar às 9h? E aí fala do privado, né? Se é um privado, se o cara paga, o cara tá lá batendo ponto no horário. Então, tu tem 30 pessoas, tu começa às 9h, tu traz 5, 6, sei lá, tu vai ter a medida, atendimento 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos. Seja. Chama 5 até de 9 a 9h30. Chamas mais 5 Razoável. de 9h30 às 10. Razoável. Tu vai esperar meia hora, mas tá tudo certo, mas Razoável. 2h30 para ser atendido. Com 80 anos. Sabe quanto é que durou o atendimento? 1 minuto. E outro, o médico fez o trabalho dele, não é culpa dele. Não é questão Ele leu um exame. Ele Sim. olhou uma chapa de exame, leu. Ele já sabe Deu o que resultado. Faz ali aquilo ali todo dia, muito bem. E disse exatamente o que tinha que fazer. Muito bom profissional. Sim. Então, as pessoas que nos É atenderam são muito desproporcional, boas. né? Mas aí... O hospital tem uma estrutura boa e o profissional que nos atendeu é excelente. Mas por que teve que ficar 2h30 esperando? Então, essa reestrutura na saúde, digo mesmo, do Hospital da Restinga, aconteceu a mesma coisa. Marca para chegar às 15, o atendimento foi às 19h. E aconteceu comigo. Não foi contra a pessoa. Eu também participo do SUS, viu? Tá? Eu sou sei como é que é. aposentado. Hoje estou na sou aposentado. Eu sei como é que é. Certo? Não tenho salário no partido. Sim. E eu fiquei lá. Fui muito bem atendido. O Ok. procedimento foi excelente. Eu fui os atendentes maravilhosos. Tudo certo. Mas e por que tu não organiza uma baita de uma estrutura que tu tem? Pois é. Então, mandaram chegar às 15 e eu fui atendido às 19h. O que está errado nisso? É verdade. Não, 30 é muito tempo. 25 pessoas, não era 30 nessa, desculpa. 25 pessoas estavam Na junto comigo no mesma procedimento. situação, na mesma situação. Na mesma situação. Falta organização. Então, o que nós temos que fazer? Temos que organizar. Já tem a hora Parar pra pensar. marcada, o nome já diz, é hora marcada, né? Já passou por um processo anterior que pôde se organizar e ver aquela hora. Aí chega naquela hora, esperar mais 2 horas. Se eu for no processo anterior, eu vou ir no processo anterior. Vamos lá. Vamos lá. Recebi um WhatsApp da prefeitura dizendo que o meu exame que eu tinha pedido em março, agora em dezembro, dia 19, foi feito. Eu tenho tudo aqui. Eu tenho tudo aqui, ou seja, as datas ninguém vai poder todas dizer lá. nada que eu tenho tudo aqui no não. WhatsApp. Não. Tá, todas Se alguém as- achar que não, eu tá trago. tudo registrado, as datas aqui. ficam ali registradas. Tá tudo registrado. O senhor quer fazer o procedimento? Claro que sim. Então o senhor se dirige ao seu posto de saúde. Amanhã, bem. No outro dia, posto de saúde, Centrão, muito bem atendido. Cheguei lá, imprimiram um papel, o senhor tem que ir tal dia no hospital. Mas já me disseram ontem no WhatsApp, eu achei que eu ia aqui, tem uma estrutura, tem alguma... Né? Eu fui no posto de saúde só para pegar o papel do que tinham me dito no WhatsApp. Em termos de tecnologia, em termos de computador, Cara, é de inadmissível, inteligência artificial. é inaceitável É. que as pessoas passem por isso. É, burocracia. Tinha lá gente que não tem a mesma condição que eu. Foi de ônibus. Com problema de saúde, Sim. com problema de pressão. Uma senhora lá estava até meio que passando mal, com o filho junto, pedindo para ser atendida. E por Não que, há necessidade. Por que eu fui lá tirar a Só o vaga papel. dessa pessoa É. para pegar o papel que já tinham me dito que estava no WhatsApp? é. Que era só me dirigir no outro dia, naquele verdade. dia, ao hospital. Então, a gente tem que ver essas questões. Organizar. Então, eu acho que... Por que eu falo nisso, que são prioridades? Claro, prioridade de desenvolvimento, sem desenvolvimento não tem... Mas se não As pegar o pessoas básico... têm que se sentir atendidas, acolhidas. Né? O povo tem que saber que a gente hoje não tem um cargo político, Sim, sim. presidente de partido é outra coisa. Não, porque muitos políticos não passam nem perto do que o Jurandir está regando. Aí o sujeito também, né? Não entende. Não consegue entender. Então, nós temos que trazer isso à tona e as pessoas têm que olhar. E isso não vai custar nada para o município, é para o organizar. Estado. Por favor, aperta um Um botão. botão no IA, ali o IA resolve, Já foi. organiza. Eu falei com a atendente pessoalmente, não foi... Sim, alguém que disse. Ela me ligou, perguntou, eu disse que sim e tal. Aí, então, o senhor responda que sim e tal. Ele tem meu telefone, ele tem minha documentação, eu respondi que sim. Por que eu fui mandado lá para pegar papel. um papel para...
para dizer o que ela tinha me dito ontem no WhatsApp. Aí foi um passo para frente e 2 para trás aí, né? Então, assim, por que eu acho que a educação e a saúde são prioridades no Estado? As pessoas têm que se sentir acolhidas, saber que o poder público está olhando básico, e pensando né? o básico para elas. Porque todos eleitos são para isso. Sim. Independente de partido, Não, disso ou e daquilo. a saúde é uma promessa que está presente em todos. Então, por favor. Vamos começar. Eu vou só para demonstrar. Deixa que eu faço. Me convida que eu faço. Sim, porque é organizar. Não estou pedindo dinheiro. Nada. E não vai custar nada. O mesmo atendente que está ali parado pode fazer isso. Boa. Então, essa eu acho que é a minha prioridade. Jurandir, sensacional, baita dica. A gente está no final dessa segunda parte do programa, metade da segunda parte do programa, mas não sai daí, porque em seguidinha a gente volta aí falando, então, com o Jurandir, que está aqui conversando com a gente aí, né, agora na presidência do Democracia Cristã aqui do Estado, tá bom? É um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, agradecendo a sua audiência, o seu carinho aqui com a gente pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com o sinal aberto via satélite para todo o país, tá bom? Pelo 520, aqui para mais de 11 milhões de gaúchos e aí na plataforma digital de sua preferência. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Também B Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Tem também agora o nosso novo parceiro, a Impare Tecnologia Educacional, soluções educacionais integradas para elevar índices educacionais, promover a inclusão e fortalecer a alfabetização, o letramento e também o socioemocional das redes municipais de ensino e também a SPO Tecnologia. Conheça a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas, a gente está falando sobre isso no programa, e redefine o cuidado na saúde do seu município, né? Nos assiste lá também no nosso canal no YouTube e também lá não deixa de se inscrever para conferir os bastidores do programa lá no nosso Instagram. Voltamos então para falar, estamos falando sobre a questão da estrutura, vamos falar agora sobre pré-eleições, conjunturas, né, as articulações políticas também com o presidente interino do Democracia Cristã aqui do Estado, Jurandir Cunha Oliveira. Jurandir, a gente estava falando ali, se você perdeu, confere lá a primeira parte desse segundo bloco, falando sobre a questão que o Jurandir viveu aí, né, in loco, como se diz, né, na pele, a questão aí, por exemplo, da saúde aí, que realmente concordo com o Jurandir, não há necessidade de grandes investimentos, né, coisas mais práticas e eficientes que é organizar o atendimento à saúde. Jurandir, ano de eleição, a gente tem aí agora o que acontece no ano de eleição? Embora não seja para as prefeituras, a gente tem um engessamento ali, né? Até abril se pode fazer algumas coisas, depois em julho se pode fazer outras, 90 dias antes já fica meio travado. Tem que aproveitar agora. Tem que aproveitar agora nessa arrancada aí, é um desafio, né, Jurandir? É um desafio. Principalmente para nós que chegamos agora, né, 5 meses, já temos pré-candidatos a deputado estadual, federal, estamos conversando aí com as bancadas aí, candidatos a governador, para ver o que mais se alia à nossa ideologia, ao nosso pensamento, né, de política. Então, para nós, está um pouco mais tranquilo. Sim. Em termos de articulações. Sim. Mas estamos na busca aí, e aí tu falasse bem, aí até abril tem uma janela, né? Pois é. E depois já começa a temos restringir. algumas conversações aí que... Claro, não vamos falar o nome, que não podemos. Agora ainda não. Né? Não, ainda não, né? Temos que aguardar. E aí temos a expectativa aí de bons nomes vir fazer parte, né, da nominata do Democracia Cristã aqui no Estado, para deputado estadual e federal. Opa. Não vamos ter candidatura própria a governador. Porque nem tem tempo, né? Hábil, começamos agora há 5 meses. Senador. A não ser que já tivesse alguém no partido que fosse e tal. Bom. Né? Senador aqui no Estado também não. A nacional tem a sua opção, temos a nossa opção, já fez lá, claro que é para nacional, né? Sim. De um pré-candidato à presidência da República, Aldo Rebelo, certo?
Mas aqui no Estado nós estamos aí em conversações já bem avançadas para apoiar uma chapa. Uma chapa de deputado federal a governador. E nós vamos ter candidatura própria de deputado estadual e federal. Vamos ter nomes próprios. Perfeito. Tá. Bom, a gente tem aí também a questão, né? A gente estava falando aqui a questão dos diretórios, né? Eu achei interessante ali, o Jurandir começou falando sobre os diretórios. Para o pessoal que não conhece, né? Diretórios são formações dentro dos municípios, por regiões, como é que funciona dentro exatamente? Dos municípios. 12 pessoas, você tinha falado aí? Eu dei Como é que funciona? uma Um ideia exemplo. de um diretório que eu tenho. Acima de 8, 10 pessoas. O ideal é quanto mais tu tiver, mais Melhor. força tu tem. Melhor. A união faz a força. Claro. E o que é que eu sempre falo para as pessoas? Eu montei um diretório, vou dar um exemplo, Cachoeirinha. Diretório Perfeito, montado. aqui na região metropolitana. Aqui na região. O Sérgio, o presidente municipal, faz um baita de um trabalho social, ele tem escolinha de futebol para as crianças e tal, então legal. Então, aí tem uma outra advogada, tem um outro cara que tem... Então, assim, traz representantes da sociedade em cada segmento. Sim. Que tu puder, claro, às vezes tu não pode, mas pessoas que têm o convívio do dia a dia. Sim. Quer dizer, Cachoeirinha tem uma demanda muito característica, Canoas tem uma, Passo Fundo tem outra, Rosário do Sul tem outra, Caxias tem outra. Toda a cidade, todo município, e claro, além das regiões, tem demandas diferentes, prioritárias. Sim. Né? Então, se tu conseguir agregar nomes, pessoas da sociedade, tem uma professora também, certo? Tem um ex-policial militar. Então, vários segmentos da tu sociedade. tem a segurança, tu tem um advogado, tu tem que tem as demandas do município. Que sabem as demandas. Isso vai facilitar o trabalho. Por que eu digo às pessoas? Tragam suas ideias, tragam suas demandas. Sim. Vamos fazer um projeto em cima disso. Porque o que a gente tem que falar agora, em ano de eleição, para mim, é projeto de governo. Sim, como foi agora a questão da saúde, agora a Exato. sugestão Tu prática. tem que ter um projeto em cada demanda, em cada setor. Tem que ser objetivo. Eu sou contra, tu nunca vai me ver falar de mal de ninguém. Sim. Na política. Sim. Eu sou contra perder meu tempo Polarizações. e falar mal dos outros e polarizações. O que passou, passou. Nós temos que hoje, no presente, pensar no futuro. Esquece o resto. Então, o que tu faz para montar um diretório? Conversa com as pessoas, traz, olha, quem é que tu tem aí? Quem é que tu conhece? É um cara articulado na cidade, é um cara que está com todo mundo. Em Cachoeirinha tem o Zé da Borracharia. Pois é. Mas é o cara que conhece todo mundo. Daquele segmento. E ele sabe qual é a necessidade do cara que passa ali na rua, que falta o asfalto, ou o problema lá do rio que beira. Então, cada cidade tem a sua demanda. Então, o que eu digo para as pessoas? Cara, cria um grupo de pessoas, conversa com um grupo de pessoas que queiram resolver o problema da sua cidade, do seu município. Fica fácil. Vem para cá, nós não vamos resolver tudo de uma vez só. Mas daqui a 3 anos tem eleição para vereador. Uma dessas pessoas... Começa agora. Começa agora, faz um trabalho, pensa, pesquisa, coloca para a população, pega as ideias. Porque quando tu conversa, tu sai na rua, as pessoas te dizem o que elas precisam. E a gente brinca que somos municipalistas, né? Porque no município é na cidade que a vida acontece. O sujeito não vai bater lá no governador, Ele nem não no vai presidente. bater no governador para ver o problema do asfalto da rua dele, da rua da esquina. Da coleta do lixo. Não. Ele não vai fazer isso. Ele quer saber então, do montar vereador, um do diretório prefeito, é essencialmente isso. Cara, vem para me ajudar. Resolver a vida do cara. Me ajuda para eu poder te ajudar. Vamos fazer uma corrente forte. Vamos ter voz. Porque se a gente não fizer voz, é aquilo que nós falamos no início. Se eu não fizer, não adianta ficar reclamando que o outro não fez. O outro vai fazer. E Então, aí não dá. traz as demandas do município, botamos aqui, eu dou autonomia para o presidente municipal, sabe? Se o cara não fizer besteira, ele decide lá no município dele, ele decide quem é que vai ser o vereador, ele decide quem é que vai ser o candidato a prefeito, porque são 497 municípios, eu não sei. Eu mal difícil. sei da região metropolitana. É difícil saber de então, todos. assim, eu chamo as pessoas assim, cara, vem para participar, vem para a luta, vem para fazer a diferença. Não adianta tu ficar reclamando. Então, montar município é isso, montar diretório. E, Jurandir, a questão do partido, 2 nomes, né, de peso, né,
simpáticos ali, a questão da democracia cristã, né? A democracia a gente já sabe aí que todo mundo gosta, é o que nós queremos, né? E não democracias disfarçadas, né? Democracia de verdade. E o cristão da questão da religião. Como é que entra isso na política? Tem um peso? A gente tem a América Latina, tem o cristianismo na sua maioria? As pessoas sempre falam isso, democracia cristã é um partido cristão? Isso. Como é que É funciona? um partido de todos, a palavra já diz, democracia. Aqui tem o candomblé, tem o espiritismo, tem o evangélico. Deixar claro, né? Deixar bem claro, tem o católico. Não, eu não faço essa pergunta, ninguém faz e ninguém vai fazer. E eu vou adorar sentar com o Pai de Santo para conversar comigo, com o evangélico, saber as ideias, com o espiritismo. saber as demandas. É pluralidade. Democracia tem que ser feita com humanidade, igualdariedade, pluralidade, senão tu não vai fazer nada. Que é o Brasil. Que é o Brasil. Não tem nada mais místico, mais miscigenação de raça do que o nosso país. É verdade. Então, isso não existe. Foi muito bom, muito obrigado por essa pergunta. Eu estou respondendo eu respondo sempre essa pergunta. Para deixar claro. Deixar claro. Nós somos um partido democrático, aberto ao diálogo, inclusive com todos os outros partidos, e principalmente na religião. Não, essa pergunta não é feita e não tem na ficha, tá? Quando tu for te filiar, claro. Não te preocupa com isso. Por favor. E eu quero e peço, inclusive já convidei um pai de santo aí, para vir fazer parte. Me traz a tua demanda. Reforça o convite. Porque ele tem uma relação na comunidade que nós não temos. Ok? E tem bastante gente. Né? Não, e outra, quem vai lá, além de, claro, da sua fé, de tudo, ele conta o problema do seu bairro. É verdade. Ele está no bairro. Ele está na periferia, ele está na Restinga, ele está no Bom Jesus, ele está na... sapato, né? Exato, ele sabe, que nem eu falei aqui, quando tu vê onde aperta o sapato, tu fala. Então nós temos que ouvir todo mundo. Então assim, é democracia mesmo. Maravilha, maravilha. Eu fiquei curioso, queria saber essa... né? Então, eu te agradeço a pergunta e a oportunidade de responder. Está respondido agora. Já temos o quê? Já 5 minutos só para terminar já essa última parte do programa. Jurandir, vou perguntar então a questão a gente falou sobre o nacional, né? Sobre a questão do Partido Nacional, que já tem aí a questão aí para presidente. Como é que é essa relação com o Rio Grande do Sul também? O partido do Diretório Nacional, ele tem uma atenção aí com a turma aqui que está retomando agora o trabalho aí aqui do nosso estado? Como é que fica essa relação? Tem sim. O nosso ex-presidente, José Maria Mael, que nós temos muito orgulho de tê-lo, órgão constituinte, 180 emendas aprovadas na Constituição, não é para qualquer um. Coisa. Quem vier foi esse dia me chamar do partido. Não, meu partido não é pequeno. O meu partido é muito grande, fez muito pelo Brasil. E a história está aí. Então, isso é indiscutível. Indiscutível. Então, nós temos muito orgulho disso. E seguimos essa ideologia, nós temos essa identificação. E eu já estava... Só que o Emael, ouvi da boca dele, em julho, em São Paulo, quando ele entregou a presidência ao novo presidente, deputado Dr. João Carlos Calda, e que ele já fez a parte dele, 90 e poucos anos. Aí ele teve até agora uma perda muito triste, a esposa faleceu, ele também estava meio doente, então ele passou o bastão. Continua nosso presidente de honra e vai ser sempre, né? E realmente o Caldas, João Carlos Caldas, ele tem uma atenção muito boa. Tivemos aí várias reuniões, ele tem andado em todas as regiões. Tivemos agora uma reunião em Santa Catarina, onde chamamos os presidentes estaduais, tivemos uma outra no Espírito Santo. Então, e ver as demandas, conhecendo o partido, conhecendo... E aí nós, presidentes estaduais, cada um traz a sua demanda. E ele tem nos dado bastante acolhimento, até aprendido bastante, porque é uma carreira muito longa. Coisa boa, coisa boa. Então, realmente, eles nos dão atenção e também nos dão o que eu dou para o município, livre-arbítrio. Dentro de um contexto, é óbvio, né? Democracia. Dentro da democracia. Claro. Tem que ter um contexto, tem um óbvio, critério. né? Sim. Então, claro, para apoiar o governador, eu vou fechar aqui e vou dizer, olha, vou ligar para o nosso presidente e avisá-lo. Sim, claro. Eu tenho certeza que ele vai apoiar, porque eu vou fazer uma boa escolha. Mas ele nos dá o apoio necessário e o livre-arbítrio para pensar e para fazer. Maravilha, a gente já está, infelizmente, terminando aí, né? Temos aí cerca de 2 minutos, 3 minutos o pessoal está falando agora. Jurandir, vai ficar interino, né? Para a gente concluir aí um recado para o pessoal que está nos acompanhando, vai ficar interino na direção aqui do Partido do Estado? A princípio sim. Até quanto tempo? O nosso presidente estadual, Arthur Farratti, ele está em Brasília, até ajudando o partido lá na Nacional e fazendo algumas articulações.
E eu não sei quando é que ele volta, mas de vez em quando ele vence. Agora passou aí 15, 20 dias. E aí tem que segurar o bastão. Segura aí, né? Então, nesse momento, mas acho que agora, até março, eu fico... Em um período, como a gente falou, importante, né? Muito importante. Além de ficar interino, ficou interino no momento que... Para resolver. Para resolver aí essa questão da largada, Para resolver, exatamente. Que bacana. Obrigado pela participação, viu? Um excelente trabalho aí, né? Não sei se quer deixar um recado final aí, temos cerca de 1 minuto e meio. Eu que agradeço a oportunidade e o recado é o seguinte, venha participar da política. O cidadão, o eleitor, ele tem que fazer a sua parte. E o voto consciente, eu acho que ele também tem que ser pensado. Não tem essa de nulo e branco? Isso, não. Isso está errado. Às vezes, eu não voto por isso, por aquilo. Desculpa, está errado. Mas a conta não fecha lá no final. Exatamente. A conta tem que fechar. E outra, até para tu poder reclamar, para tu poder... Como é que tu vai reclamar do cara que é teu governador, teu prefeito, se tu não votou nele e não participou? Participa. Tenha o direito. O direito foi dado. Verdade. Mais que um dever é um direito. Né? Mais que um dever é um direito. Tu tem o direito de fazer isso. Antes não tinha. Vamos aproveitar. Né? Então, assim, tem que fazer parte. Eu não estou dizendo só venha para uma democracia cristã. Não, faça parte. Qual é a sua ideologia? Qual é o seu partido? É de centro-direita, é de esquerda, é do centro? Não importa. Faça parte, traga as suas ideias, venha fazer parte. Porque se isso não acontecer, o Brasil vai demorar muito para mudar, muito a crescer. E lá, nós pais, o avô, nós temos que dar a seguinte orientação para o nosso jovem. Estuda. Mas não estuda só, não. Participa. Educação salva. Educação, tu tem que ensinar a pensar. É verdade. Tu não pode só dizer... Dá o peixe, tem que ensinar a pescar. Exato, ensina a pensar, mas vamos ver o passado, o que houve, como é que foi, o que foi feito. Então, hoje, no presente, vamos preparar o futuro. E para isto acontecer, nós temos a obrigação de dizer para a juventude, para as mulheres, vocês têm não só o direito, a obrigação de participar. Maravilha. Obrigado, viu, Jurandir? Obrigado mesmo. Lembrando sempre que esse programa tem aí o apoio da FAMURS, né? Quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Comentário em Evidência. O comentário de Vladimir Chieli. O ano começa com uma série de ajustes e alterações legislativas produzidas pelo Congresso Nacional que impactam diretamente nos entes municipais e até nos próprios estados. Uma delas é a Lei Complementar 226 de 2026. Esta lei complementar estabelece ali uma série de procedimentos anulatórios de normas anteriores que regulam a questão da suspensão no período da pandemia de benefícios, vantagens, promoções aos servidores públicos e que agora teriam efeitos retroativos, estabelecendo aí um passivo gigantesco. Somados todos os municípios do estado, nós estaríamos falando da casa de centenas de bilhões de reais. É tamanho o problema que os municípios já estão completamente assustados, passando muito além da mera preocupação. A outra norma que vamos trabalhar e conversar ao longo do período, ao longo do exercício, é a Lei Federal 15.326, de 6 de janeiro agora, publicada no Diário Oficial da União, e que passa a valer, evidentemente, mas é uma norma absolutamente inconstitucional, porque ela agrega nos conceitos técnicos e legais de profissionais do magistério, professores da educação básica, todos aqueles servidores que eventualmente trabalhem especificamente na educação básica vinculada ao trato com as crianças. Isso pode produzir um verdadeiro efeito cascata em relação ao custo já elevado da área de pessoal vinculado ao magistério, tornando-se impagável ao longo de um curto espaço de tempo pela introdução
dessas novas situações. Tudo isso, é claro, à luz da Constituição Federal, é completamente contrário ao texto legal, interfere diretamente na administração municipal, ferindo cláusula pétrea constitucional, artigo 36, primeiro. Da forma como está indo, não é apenas as Cortes Supremas do Judiciário Brasileiro, mas também o Congresso Nacional, um grande produtor de normas inconstitucionais e que acabam delegando aos municípios não apenas o encargo de aplicação da lei, mas também de defesa, especialmente na tentativa de revogar, de simplesmente não aplicar essas leis que interferem diretamente na administração e no orçamento municipal. Muito tema teremos pela frente este ano. Muito obrigado também a sua participação e o seu carinho, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.